Creio que ok, estamos gravando. Então, boa tarde a todos. Estamos agora chegando ao final de uma etapa, que são esses primeiros cerca de 50 dias de andamento do programa. Nós tivemos a nossa última reunião geral no dia 19 de novembro, faz cerca de um mês. Então, temos feito as reuniões gerais com todos os participantes do programa uma vez por mês. Em janeiro não teremos atividades do programa. Amanhã, nosso último dia útil, de atividades, no dia 28, já é recesso para todos nós. Retomaremos as atividades no dia 1º de fevereiro. Então, vou procurar hoje apresentar nossa agenda, o andamento, também abrir para dúvidas. Nós reservamos o horário das 14 às 16, mas eu acredito que a reunião deve ser mais breve do que isso, talvez em torno de 1 hora de reunião. A gravação costuma demorar um pouco para ficar disponível, então quem não puder assistir hoje, talvez demore um pouquinho, alguns dias para ter acesso. Assim que estiver disponível, eu coloco lá, então, no nosso ambiente. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho do andamento do programa de atividades não presenciais, falando um pouquinho de alguns números, talvez alguns já tenham assistido alguns dados, mas sempre é bom a gente ter bastante ciência, de como é que está o andamento do programa. Nós estamos atualmente com 12 bolsistas externos, que são coordenadores de projeto de design educacional, e 6 bolsistas servidores, que são coordenadores também de projetos de design educacional. Então, no total, nós estamos com 18 designers, sendo 12 profissionais externos e 6 servidores do IFSC. Nós temos também 2 colegas tradutores e intérpretes de Libras. Um é o Kelvin, que está aqui conosco agora, nos acompanhando. E a outra é a Tati. A Tati é servidora e o Kelvin é externo ao IFSC, que acho que já atuou no IFSC e atualmente está em outro estado, em outra instituição. Nós temos também 10 colegas professores do IFSC, que são coordenadores de eixo tecnológico e estão com bolsa do programa. E mais 2 colegas que também participaram do edital, são também coordenadores de eixo, porém não recebem bolsa ou não receberam bolsa, ao menos em novembro e dezembro, em função de outros compromissos. Então, eles atuaram sem recebimento de bolsa. E também nós estamos atualmente com 20 servidores que são coordenadores de programa nos campos. Nós temos 2 campos que não estão com coordenação de programa, que são o campus Chapecó e o campus Joinville, e os demais campos estão com a coordenação ativa até o mês de dezembro. Então, bastante participação. Então, são 50 participantes com bolsa que nós temos. As despesas, os valores que foram empenhados para pagamentos de bolsa nos meses de novembro e dezembro. Aqui na esquerda vocês veem as naturezas de despesa, onde são orçados esses valores. Então, 106.400 se refere a bolsas para pagamento de servidores, são do tipo bolsas de auxílio a pesquisador. E então, no montante total de novembro e dezembro, o valor empenhado com essa finalidade foi de 106.400. 40.000 para externos, 20.000 para novembro, 20.000 para dezembro. E 8.000 de impostos, que é o INSS patronal, que o IFSC, então, precisa pagar, que também foi, então, empenhado para utilização no programa. Então, em torno de 154.400, atualmente ainda dentro do orçamento da PROEM, em função de nós não termos recebido o recurso do TED e não temos ainda previsão
se vai acontecer o recebimento desse recurso ou não. A continuidade das atividades está prevista, então, dentro do orçamento da Proem, a partir de 1º de fevereiro, e já ocorreu dessa forma em novembro e dezembro. Seguindo um pouco aqui nossas informações, vamos ver aqui para eu mudar aqui. Um pouquinho, que está muito grande. Em relação a equipamentos para os NEADs, que foram previstos dentro do TED, ainda não temos recursos para o TED, mas pretendemos adquirir os equipamentos. Então, como nós já conversamos outras vezes, vou passar rapidamente, porque muitos perguntam ainda quais são os equipamentos, né? Então, é um tripé profissional para câmera de filmagem, com essas especificações que estão disponíveis lá no nosso Moodle também. Uma câmera de filmagem simples, semi-profissional. O microfone omnidirecional, são 2 itens de microfone com essa característica para cada núcleo de educação à distância. São 23 unidades no total de cada equipamento, um para a Proem e outros para cada NEAD. O computador para edição de vídeos, o kit fundo infinito em tecido chroma key e o kit iluminação de estúdio fotográfico com softbox. São os itens necessários para conseguir organizar uma apresentação legal, assim como o Kelvin está conseguindo ali na apresentação, como ele está aparecendo para nós, que a gente consegue ver ele bem iluminado, ver ele provavelmente organizou isso em casa, né, ou no espaço que ele está, com os recursos que ele tem, mas para que o NEAD possa ter uma estrutura mínima para a gravação das aulas. Quanto ao computador, a informação que o setor de licitações nos colocou é que os computadores precisam ser comprados dentro do PDTI da instituição, que é o Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação. Então, essa questão do computador para edição, nós vamos ter que vencer mais algumas questões administrativas antes de fazer a compra. Os demais itens, nós já conseguimos, então, fazer os orçamentos, fazer a consulta no painel de preços e conseguimos encaminhar as informações necessárias ao setor de licitações para que possa, então, ocorrer a compra. A Beatriz está perguntando se a gente vai disponibilizar a apresentação. Sim, posso salvar a apresentação ali, sem problema, bem em dados, assim, né, gerais. E com certeza posso também enviar para o seu e-mail, Beatriz. É um prazer compartilhar. Quanto ao cronograma de realização do nosso programa, nós começamos firme mesmo em 3 de novembro. Nós fizemos as primeiras contratações ali uma semana antes disso, nós iniciamos as contratações, o resultado do edital foi publicado em 16 de outubro, e lá pelo dia 20 e poucos de outubro nós iniciamos as vinculações dos bolsistas ao programa, e nós conseguimos formar uma equipe mais significativa a partir da terça-feira, 3 de novembro, após o feriado de finados, nós iniciamos as nossas atividades. Nesse período já estava em andamento o preenchimento da planilha da etapa 1, da análise dos currículos, e a conclusão desse preenchimento se deu em 13 de novembro, na sexta-feira. Então, lá pelo dia 16 de novembro, os coordenadores de eixo tecnológico iniciaram a análise. Então, há cerca de um mês, os coordenadores de eixo tecnológico tiveram acesso aos dados coletados nos campos e passaram a buscar consolidar esses dados, identificar os docentes indicados nas planilhas e iniciar sua organização. Naquela mesma semana, iniciou no dia 17 de novembro o nosso curso de produção de videoaulas em parceria com a UFSC, que foi um bom momento, né, que nós tivemos esse ano no programa, com grande transferência de conhecimentos e informações para o IFSC,
que nós devemos aproveitar bastante, não só em função dessa realização da primeira turma, mas das próximas turmas, que a segunda turma já está prevista para fevereiro. Então, logo no início de fevereiro, nós vamos procurar incentivar quem não se inscreveu a se inscrever. Todos nós, é muito importante participarmos do curso. E, de qualquer modo, as aulas gravadas e os materiais que foram disponibilizados, nós também estamos publicando na sala das equipes, e seria muito bom que todos nós estudássemos, porque esse material ele acaba sendo a fonte de consulta para o que nós vamos realizar também no programa, tanto enquanto a equipe do programa, quanto os próprios docentes na organização das videoaulas. Então, também no dia 30 de novembro, aproximadamente, ocorreu a finalização da publicação das portarias das comissões dos campos, que seria como que a conclusão dessa etapa 1 dos currículos, né, para que a gente pudesse passar as próximas etapas. No fim de novembro, então, houve a identificação formal dos professores. Vocês lembram que nós tivemos vários percalços aí nesse meio tempo, professores que iam participar, depois desistiram pelas razões que eu acredito que vocês todos acompanharam, as dúvidas, né, que surgiram quanto às intenções do programa, o que nós íamos produzir no programa. Mas, mesmo assim, nós alcançamos aí uma boa adesão, né, para esse momento inicial que nós estamos realizando. No dia 8 de dezembro, finalizou a primeira turma da UFES, que foi bem sucedido o curso, e ao longo do mês de dezembro ocorreram as primeiras reuniões dos eixos tecnológicos para validação e elaboração dos temas dos ambientes virtuais. Então, a partir das planilhas, os coordenadores de eixo levaram propostas para os grupos de professores que foram identificados, a maioria deles com portaria formal, e alguns não designaram carga horária, mas mesmo assim quiseram participar das reuniões e estão participando. Então, cada um dos eixos tecnológicos realizou pelo menos uma reunião, conversando com os professores, com os coordenadores de programa e com os designers dos campos, para organizar quais seriam os AVA, os primeiros ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, que passarão a ser publicados no Moodle, com os materiais dos professores envolvidos com cada eixo. Nossa última atividade foi até sexta-feira, essa sexta-feira última, né, há 2 dias úteis atrás, quando foi o prazo previsto para que os campos, por meio dos designers dos campos, vocês sabem que a maior parte dos campos já está com um designer alocado, e esse designer, a tarefa que ficou foi apresentar o registro de pelo menos um objeto de aprendizagem, um material didático, que um professor do campus, já desses que formalizaram o envolvimento por portaria, ou mesmo dos que estão participando nas reuniões, que publicassem um material didático, registrassem como tendo entrado para a etapa de produção. Então, nós demos início à etapa de produção, que é a etapa 3, ao longo do mês de dezembro, que foi o segundo mês de atividades do programa. Daqui para frente, a nossa agenda prevista é hoje a reunião geral, amanhã o último dia de atividades e o envio do relatório de atividades pelos colegas, ali pelo espaço do Moodle, que é destinado a esse registro. Nós vamos procurar dar retorno a cada um sobre o seu relatório, sobre os registros que estão apresentando ali. Todos os relatórios são verificados. O objetivo não é somente o controle é necessário, mas também que a gente possa mensurar o que a gente está produzindo e fazer ajustes de percurso se necessário. Nós retomaremos no dia 1º de fevereiro, uma segunda-feira,
É um período destinado a reuniões menores, ao retorno às atividades. Essas reuniões menores são reuniões convocadas pelos coordenadores de eixo tecnológico ou por coordenadores de campus para articulação da comissão local, ou também as reuniões com os grupos de design que estão preparando modelos de videoaula, de apresentações, de AVA, né? Então, nós vamos começar essa organização dos trabalhos. No dia 8 de fevereiro, nós já temos a previsão da reunião da equipe de design, às 10 da manhã. Todos sempre são convidados a acompanhar, mas é uma reunião mais específica do desenvolvimento desses modelos e do trabalho das equipes. No dia 10 de fevereiro está reservada a data para a reunião dos coordenadores de eixo tecnológico. Depois nós temos o carnaval, a sexta-feira é sexta-feira já de carnaval, e no dia 17 de fevereiro, só vou confirmar aqui se o dia... 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, a gente vai retornando às atividades, retomando reuniões menores, também de eixo, de campus, ou de grupos de design, após o feriado de carnaval. A nossa próxima reunião geral, igual a essa que nós estamos tendo hoje, vai acontecer na terça-feira, 14 horas, dia 22 de fevereiro, a reunião mensal. Então, nossa programação é realizar essas reuniões mensais na segunda quinzena de cada mês, só não vai ter em janeiro, porque em janeiro nós não teremos atividades. Tudo que nós temos feito, vocês têm acompanhado na sala das equipes. Eu coloquei uma imagem parcial aqui da sala das equipes, é o espaço onde todos nós estamos inseridos. E lá no espaço das equipes, a gente tem uma descrição também, ou uma junção, reunião dos materiais das etapas que nós já conseguimos percorrer até aqui ou que estamos iniciando. Vocês têm um espaço onde vocês podem ver todos os contatos dos designers, dos coordenadores de eixo, dos coordenadores de programa nos campos e dos intérpretes. Então, quando precisam se comunicar por e-mail e não sabem quem é o coordenador do programa num campus ou o coordenador de um eixo e qual é o contato, clicando aqui, vocês têm todas essas informações para fazer o contato e a rede direta com esses colegas. No item sobre, nós temos o TED do programa com a descrição dos objetivos, das etapas, documentos que às vezes as pessoas dizem, precisa de um documento por escrito que oriente sobre esse conteúdo. E então nós temos aqui o sobre, né, onde vocês clicam e identificam. Nós temos também um espaço onde ficam diversas reuniões gravadas. E também, recentemente, os colegas contribuíram com uma sugestão de como agendar as reuniões, que sempre ao agendar as reuniões fosse incluído um e-mail do programa. Vou pedir que a Ellen cole aqui no bate-papo o e-mail para que... Quem for realizar uma reunião e quiser que conste na agenda geral do programa, convide também o pqanp.ifsc@gmail.com, porque assim todos os que clicarem em reuniões no ambiente virtual vão poder ter acesso a todas as agendas, previstas e eventualmente espiar, participar, ou depois também a maior parte das reuniões gravadas nós temos publicado aqui, só que como somos um grupo grande, formamos uma rede já bem capilarizada, nem todas as gravações chegam até nós, mas temos procurado socializar aqui no item reuniões. O Adriano está dando algumas sugestões. Adriano, como você é gerente aqui nesse item, você pode fazer esse ajuste. A gente agradece se quiser fazer, porque algumas pessoas já disseram que o link não é link mesmo, né? Tá ali o endereço, mas quando clica ele não é um link. Então, acho que quem tem acesso e puder ajustar, a gente já resolve esse problema. E as próximas reuniões que acontecem a partir de 1º de fevereiro, ao clicar nesse link,
todas as reuniões vão estar ali, algumas sobrepostas e tal, e cada um vai poder escolher em qual reunião participar, além dos seus convites mais, digamos, convocados, né? Na reunião dos designers, a gente manda para todos os designers, mas fica ali visível para quem mais quiser participar. Nós temos também as etapas cumpridas, né? A etapa 1, que a gente já comentou um pouco, né? Das planilhas e das portarias dos professores, início das reuniões. A etapa 2, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês da nossa formação que nós tivemos e que muitos participaram. A etapa 3, que é a etapa atual, onde nós estamos, que eu vou procurar mostrar alguns materiais, a forma como a gente está trabalhando. E nós já estamos planejando a etapa 4, que é a criação dos AVA. O programa, no total, tem 6 etapas. E a etapa 4 é a apresentação dos ambientes virtuais de cada eixo, que estão sendo definidos nas reuniões. E nós estamos caminhando por duas vias. Uma via que é a produção dos objetos de aprendizagem nos campos, atendida pelos designers dos campos, realizada nas comissões locais e por cada professor também individualmente. E uma outra via que são as reuniões de professores promovidas pelos coordenadores de eixo, que são reuniões mais conceituais, reuniões de conteúdo, reuniões científicas, reuniões de metodologias de trabalho, onde estão sendo definidos os grandes temas que vão compor os AVA. Então, no início da nossa reunião, antes da gente começar a gravar, nós estávamos colocando um exemplo, né? Que num eixo tecnológico de produção cultural e design foi realizada uma reunião entre os professores de fotografia. E vai ser criado, então, um ambiente virtual sobre o conteúdo fotografia que é trabalhado em alguns cursos do eixo produção cultural e design. Ao fazer as discussões sobre o conteúdo e as atividades em fotografia, os professores vão se comprometendo e conversando sobre compartilhar materiais que já possuem ou produzir novos materiais que eles, como professores, precisarão, né, utilizar para as atividades não presenciais e que também poderão compor esses ambientes. Então, ao definir um ambiente virtual, é importante saber o que vai constar em cada tópico, quais são os tópicos de estudo que vão ser trabalhados, né? Que também são chamados de tópicos de aula no SIGA-A. São intervalos de tempo, onde determinados conteúdos e determinadas atividades, por meio de materiais didáticos, o estudante tem acesso no ambiente virtual. E esse planejamento vem sendo realizado nas reuniões de professores com os coordenadores de eixo, que seria o início da etapa 4. E, paralelamente, ao longo de todo o tempo, na etapa 3, em cada campus, os designers dos campus vão tomando esse material que vai sendo recebido dos professores e promovendo uma qualificação. No nosso ambiente das equipes, vocês encontram também um espaço onde estão as portarias das comissões, a portaria de cada campus e também uma planilha com a descrição de todos os professores que estão em todas as portarias por campus. E também nós temos pedido aos coordenadores de eixo que completem essa planilha informando de que eixo o professor é. Isso vai nos possibilitar criar ambientes de organização das equipes por eixo no Moodle. A última bolinha que nós temos, então, na sala das equipes é o espaço de envio de relatórios. Algumas poucas pessoas ainda não enviaram o relatório de novembro. Se possível, enviar. A data era 1º de dezembro, mas nós vamos precisar desses relatórios e estamos recebendo. Alguns podem não ter tido acesso ao Moodle a tempo, em função de e-mail ou coisas assim. Não tem problema, por favor, enviem. E o envio do relatório de dezembro acontece no mesmo espaço e se soma ao envio do arquivo de novembro. Então, vai ficar lá no seu espaço novembro e dezembro. Vou tentar compartilhar minha tela
Vamos ver aqui, vamos seguir um pouquinho ainda falando da etapa 1 e depois eu vou compartilhar minha tela e mostrar alguns ambientes e conteúdos. Mas em relação à etapa 1, nós, nessa planilha que eu mencionei para vocês, que nós fizemos com o resumo das 19 portarias, nós temos 82 professores que não são bolsistas, mas estão atuando no programa, com carga horária designada de 3 horas semanais. Então, a nossa equipe se amplia, porque além das 50 pessoas que são bolsistas, nós temos 82 não bolsistas até o momento. Falar um pouquinho, então, da etapa 2, preparação, e para isso vou tentar compartilhar minha tela, não vou conseguir ficar muito atenta ao chat no momento inicial, mas não vou demorar muito nessa parte para conseguir ver vocês. Se alguém puder, com o uso do microfone, me confirmar se enxerga essa tela diferente agora no compartilhamento de tela. Sim. Sim. Então, nós tínhamos falado que na etapa 1 nós preenchemos as planilhas e publicamos as portarias e organizamos as comissões dos professores para trabalhar os materiais didáticos referentes aos currículos dos campos. Na etapa 2, nós tivemos a etapa de preparação, onde foi dado um curso muito bom de produção e uso de videoaulas no ensino, que eu mencionei a vocês que o material está disponível também na nossa sala das equipes. Esse curso, ele nos inspirou de várias formas e vai continuar nos inspirando em fevereiro, março, abril, nas próximas turmas e próximas etapas de realização. Uma das inspirações advindas desse curso é a organização do ambiente virtual. É uma organização muito simples, a UFSC também utiliza o Moodle, assim como nós. Eles apresentam um banner de apresentação do curso e com o formato grade, que eu acho que vocês talvez saibam que os cursos eles podem ter diferentes formatos, formato de tópicos, formato de botões, e esse é um formato que nós não tínhamos no nosso Moodle e foi instalado o plugin para que a gente possa utilizar esse formato, que é o formato grade. Com o formato grade, os tópicos, no que a gente está acostumado, os tópicos se organizam numa sequência linear. Mas nesse formato, quando a gente clica num dos botões, dos itens da grade, numa das figuras, o conteúdo do tópico aparece numa janela à parte e ali nós temos acesso. Então, o curso teve encontros síncronos que foram apresentados nesse item sala de aula. Também ele teve atribuição de presença, então houve um tutorial de como marcar presença, de modo que o próprio aluno, estando presente no encontro síncrono, marca a sua presença. Isso também existe no nosso Moodle, mas não existia no Moodle.ifsc, mas não com essa organização que nos inspirou e estamos então também propondo. Também no Moodle da UFSC, no curso que nós fizemos, tinha um link para a apresentação da equipe, uma equipe bem extensa. Vejam que não é somente um professor atuando no curso, mas vários professores envolvidos com o curso. E essa equipe foi apresentada, então, aqui nesse item equipe. Também eles apresentam um manual do participante, apresentam um ícone aqui, um item da grade, onde você clicando, as 6 tarefas realizadas no curso estão disponíveis. Então, aquele aluno que quer ir direto para as atividades e depois tomar contato com o material do conteúdo a partir da exigência das atividades tem esse caminho, essa possibilidade de entrar direto nas tarefas, elas estão todas num dos tópicos. Aqui também as videoaulas, só que eles acabaram fazendo uso disso nos estudos, não colocaram as videoaulas aqui, sim em cada estudo. Então, vou mostrar para vocês em seguida. O item materiais, e esses são os materiais que eu peguei daqui e coloquei para vocês na sala das equipes. Gostaria muito que tomassem contato, estudassem esses materiais que vão ser muito úteis para nós, porque é o modelo que nós vamos procurar aplicar em termos de produção para as atividades não presenciais. Um item de monitoria para contato com a equipe de tutoria. No espaço de dúvidas, era a localização do fórum de dúvidas. E assim eles se articularam, né, de modo que no encontro 1,
tem o conteúdo do encontro 1, o período, e as videoaulas relacionadas. Mesma coisa em cada etapa de estudo. Os materiais didáticos são apresentados somente como link, mas a navegabilidade é garantida pela interface, que poderia ser sempre a mesma para todos os materiais. Então, inspirado nisso, nós também estamos procurando desenvolver a nossa sala modelo nessa perspectiva. Vamos ver se eu trocando, eu consigo mostrar para vocês. Quando eu troquei a aba, trocou para vocês? Se alguém puder responder no microfone. Sim. Já aparece uma outra tela? Sim. Então, essa é a sala modelo ainda em construção. Ela não tá, ela está bem longe de estar pronta, tá? Mas como todos nós somos os trabalhadores que atuam nessa construção, a gente vê a gente vê essa sala em todas as etapas. A gente tem um banner onde é apresentado o nome do ambiente virtual, ainda estamos avaliando se vai estar o nome do eixo tecnológico aqui no banner ou não. Nós temos alguns itens semelhantes àqueles que eu apresentei do curso da UFSC, e ainda em discussão em qual espaço que nós vamos apresentar os conteúdos. Muito importante para os coordenadores de eixo tecnológico num ambiente de fruticultura, o que seria o conteúdo do estudo 1? O que seria o conteúdo do estudo 2? Porque é essa definição do conteúdo de cada estudo que vai nos permitir, quando a gente clicar nesse estudo, a gente vê videoaulas específicas, atividades específicas, uma sequência de conteúdos, uma sequência didática proposta em cada um desses estudos. É nisso que os coordenadores de eixo tecnológico estão trabalhando agora, na definição do nome do ambiente virtual, que é o grande tema, né? E nos pequenos temas que compõem esse grande tema do ambiente virtual. Isso está sendo discutido com os professores e por meio dos materiais que são compartilhados por eles. Em cada um desses quadradinhos, nós precisamos também desenvolver uma identidade visual de o que vai apresentar nesse ícone. Eu acho que o Adriano estava comentando isso também no bate-papo, né? O que vai apresentar de imagem aqui, para que a pessoa já se identifique com aquele conteúdo que está presente ali naquela imagem, como sendo, então, onde ela vai buscar o registro da presença, tirar as dúvidas, procurar as atividades avaliativas, o material de estudo e o conteúdo específico de cada área de estudo. Parar um pouquinho o compartilhamento de tela. E voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu só fazer um ajuste. Então, nós temos nos inspirado nesse formato grade, de forma que todos os AVA vão ser parecidos na parte externa, mas vão ter conteúdos e materiais muito diferentes uns dos outros em função do que cada grupo está produzindo. E essa etapa preparação foi muito importante para que a gente tivesse essas ideias, né, que a gente mostrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar um pouquinho aqui a tela. Procurei colar aqui a captura de tela, mas vocês já viram, não ficou muito boa a minha captura, mas aqui então mostrando novamente os itens, né, que compuseram o ambiente da UFSC e como nós queremos repensar esses itens, não serão os mesmos itens para o contexto do IFSC, mas como isso pode nos ajudar a elaborar, então, os ambientes virtuais que nós estamos trabalhando. Quanto ao cronograma, a nossa expectativa é que no final de março nós tenhamos os primeiros AVA prontos. Na medida em que a gente tenha esses modelos, no AVA, pode ser que a gente tenha, por exemplo, ali tem estudo 1, 2, 3, 4. Poderia ter 8, mas nós só temos conteúdo para 4 no momento inicial.
tudo bem, assim vamos apresentar. Porque o AVA, o professor vai poder utilizar pegando somente o conteúdo de um tópico, importando todo o AVA, se assim desejar, pegando somente uma apresentação e usando lá na turma virtual do SIGA, se ele assim preferir. Então, a ideia é que esse ambiente virtual tenha vários usos, seja repositando o material, seja orientando sobre sequências didáticas possíveis, né? Então, várias formas de aproveitar esses nossos ambientes virtuais por eixo. Vou apresentar aqui novamente, agora pegando um pouco aqui a nossa categoria do programa. Quando eu troco assim, vocês conseguem perceber que nós estamos aqui no moodle.ifsc.edu.br. Qualquer coisa me avisem se não estiver aparecendo. No moodle.ifsc.edu.br, dentro de reitoria, PROEM, Programa de Qualificação de Atividades Não Presenciais, nós temos um ambiente específico para cada eixo. A gente foi evoluindo, né, na nossa organização. Lá no começo a gente tinha só o espaço das equipes e a sala modelo em construção. Nós tínhamos também os ambientes dos eixos, mas ainda não tínhamos colocado nada dentro desses ambientes. Com a evolução do trabalho, o nosso colega Luciano Adorno desenvolveu os banners, um para cada ambiente. Então, cada ambiente tem a sua identidade visual, e também já conseguimos criar um espaço da equipe de cada eixo tecnológico. Então, os professores, os coordenadores de programa, o coordenador de eixo, o coordenador de design que atua no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, aos poucos estão sendo vinculados a esses espaços de troca que são mais específicos do que aquele espaço geral das equipes. Isso dá mais autonomia a cada eixo para organizar suas atividades. O eixo produção cultural e design, eu acho que a gente criou já a semana passada, aqui vocês acho que estão enxergando o banner, né? O espaço das equipes já tem alguns materiais, como, por exemplo, nas reuniões do ambiente virtual de fotografia, os professores definiram alguns conteúdos a serem trabalhados naqueles tópicos de estudo e estão começando a rechear isso. Então, essa discussão está registrada aqui. Também identidade visual. Também alguns links para materiais de professores já estão começando a ser incluídos no ambiente específico da equipe do eixo tecnológico Produção Cultural e Design. Então, são salas de organização, de articulação da equipe. Para além dessas salas, em breve vai começar a se criar os ambientes propriamente ditos. Alguns eixos já estão começando a expor, a apresentar isso. Então, o eixo recursos naturais tem previsão de ter 3 ambientes já mais definidos, que estão começando a preparar dentro daquela lógica lá da sala modelo. Então, os materiais que os professores estão produzindo em agroecologia, em mecanização agrícola e em fruticultura vão compor ambientes dentro da categoria do eixo tecnológico recursos naturais, com aquela identidade visual que a gente estava conversando, que nós estávamos então comentando. Tem uma pergunta aqui do Adriano. Sobre o Moodle, a organização, gostaria de comentar sobre a barra de navegação. Se quiser comentar, Adriano, não sei se seria oportuno, se quiser fazer um registro do seu comentário, pode usar o microfone. Ah, certo. Então, você pode tanto comentar no bate-papo ou enviar por e-mail e a gente vai, inclusive, todos aqueles que quiserem sempre dar uma contribuição a mais e se envolver nas discussões são todos muito bem-vindos. Por isso, aquela agenda lá das reuniões, para que todos possam se envolver e participar das discussões e a gente possa aproveitar
as boas ideias de todos no crescimento do nosso trabalho. Bom, seguindo um pouquinho, em relação à etapa 3 agora, um passo que nós demos no processo da etapa 3, que é produção, que envolve a produção de materiais didáticos direto no campus. O designer do campus, ele participa das reuniões de eixo e ele atende professores em contatos individuais também, e participa das reuniões do campus em que ele atua. Então, esse coordenador de projeto de design do campus, ele tem uma visão que é alimentada por diferentes diálogos que ele tem. Esse profissional está alimentando essa planilha, que é a planilha que vocês encontram no item 3 do espaço das equipes, que hoje mesmo eu contei e até fiquei emocionada de ver que nós temos cerca de 300 registros em poucos dias. Nós começamos a fazer isso há cerca de 10 dias. Nós temos já cerca de 300 registros de objetos de aprendizagem, do contato dos designers com os professores. São materiais que, num primeiro momento, eles já possuíam e que eles gostariam de qualificar para melhor utilizar nas suas atividades no SIGA e no Moodle, nas suas próprias turmas, mas que eles também estão autorizando a utilização pelo programa no processo de qualificação. Para que nós possamos fazer essa qualificação do trabalho do professor, isso vai desde um apoio de conversa, né, com o professor sobre o conteúdo que ele está apresentando, mas também a aplicação de modelos. Nós precisamos concluir o desenvolvimento de diferentes propostas de modelos de apresentação para aquele conteúdo que for apresentado como na forma de slides ou de PDF, a gente poder ter modelos de diagramação. O próprio modelo do AVA, que a gente apresentou aqui, a gente terminar a qualificação desse modelo. E propostas também em relação à edição das videoaulas. No curso que nós fizemos, nós tivemos contato com sugestões de editor. Primeiro, a questão do OBS, que permite ao professor, entre outras coisas, emoldurar a sua face na hora que ele está fazendo a transmissão. Permite fazer a gravação de videoaulas, a gravação de apresentações. Também programas gratuitos que podem ser baixados para edição de vídeos, inclusão de vinhetas, inclusão de imagens. Então, a nossa equipe vem trabalhando na produção dessas vinhetas, na produção dessas imagens, para poder disponibilizar aos docentes, tanto para que eles editem na qualificação os seus vídeos, quanto que para a gente também poder auxiliá-los nessa edição dentro desse modelo. Então, estamos todos trabalhando no desenvolvimento desses itens, né, de design que vão facilitar para que a gente possa, vejam que é uma produção que atinge uma escala, porque nós estamos logo no começo já com 300 registros, então muito em breve nós teremos 1000 materiais em qualificação, e o nosso papel é desenvolver modelos para que ocorra essa qualificação, para que as apresentações fiquem mais interessantes, para que as videoaulas apresentem uma edição mais legal. O professor ele vai continuar editando, fazendo as suas apresentações, mas também contando com o apoio da equipe para dar aquele salto a mais, para que os nossos ambientes fiquem bem ricos e bem interessantes para a utilização por todos. Vou passar rapidamente também um quadro que nós temos. Antes disso, só vou mostrar essa planilha que eu citei, que está lá no item 3. É essa planilha que eu estou falando, tá? Tem bastante gente nela agora, vendo juntos, que legal, né? Essa planilha é nossa. Foi ideia de uma das colegas, da Juliane, ela que fez. Cada vez uma colega vem com uma excelente ideia e a gente dá um salto. E isso é muito bonito, assim, para nós. É para isso que a gente trabalha numa instituição de educação, onde a gente pode ensinar e aprender. Então, a gente aprendendo todos os dias, a gente sente o nosso trabalho mais dignificado. Não é um trabalho de reprodução somente, a gente está dialogando, interagindo e aprendendo. Então, isso é muito bom.
E aqui, então, na planilha, em cada aba, nós temos um eixo. O eixo Ambiente e Saúde já tem registros, né? Tem o nome do docente, o título do objeto de aprendizagem, o conteúdo que o professor deseja trabalhar, o objetivo daquele material didático. Isso vai nos ajudar muito, porque não somente nós vamos contribuir na formatação desses slides e desses materiais, como também contribuir na criação de sequências didáticas para os estudos, para aquelas caixinhas do ambiente virtual, que seria o estudo 1, o estudo 2, o estudo 3. Eles vão tendo uma sequência de materiais didáticos e atividades para aprender determinadas competências ou conteúdos. Formações complementares têm uma grande quantidade já de material e professores. E cada vez que a gente tem um registro como esse, significa que o professor autorizou a utilização do material. Então, isso demonstra uma organização, um avanço para nós. Certo? A maioria, se não todos os eixos, já estão com conteúdos propostos. Então, eu creio que a gente está tendo um avanço importante nessa etapa 3, que é a etapa de produção, com a qualificação dos objetos de aprendizagem. Na organização da equipe de design, a gente tem a equipe da PROEM, que se distribui cada colega junto a um eixo tecnológico, e essa equipe acaba também, de acordo com as suas especialidades, assumindo certas atividades. O Rafael tem nos ajudado muito na configuração do AVA, e outros de vocês, coordenadores de programa de campus ou outras funções que ocupem, podem também assumir posições de liderança em determinados conteúdos, em determinadas ações. Nesse caso, o Rafael tem ajudado na configuração dos ambientes virtuais, mas nós precisamos de mais ajuda. A Denise, ela tem trabalhado na criação do guia de práticas em atividades não presenciais, porque quando a gente iniciar a etapa 5, que é das ofertas baseadas nesses AVA, nós precisamos orientar a comunidade em geral, não somente os bolsistas do programa ou aqueles que se vincularam e participam das reuniões, mas também os docentes em geral, sobre o que é o nosso programa. Então, esse guia vai nos ajudar bastante, e a Denise está à frente disso com uma equipe de professores trabalhando e procurando qualificar. E ela também atua ali junto com o Yuri no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, né? Tão logo as atividades vão acontecendo, ela vai participando das reuniões. Então, da mesma forma, os designers da PROEM estão assim distribuídos, o Marcelo Faria está com formações complementares, a Daniela está com o eixo tecnológico Infraestrutura e Produção Industrial, a Daniela é designer gráfico, então a gente tem pedido ajuda dela também na parte dos modelos de apresentação, ícones das salas. O Igor, ele é mais da área de produção audiovisual, então, assim como ele está no eixo tecnológico Gestão e Saúde, a gente tem trabalhado com ele também na produção de videoaulas, assim como com o Marcelo Faria. O Marcelo Rosa está atuando no eixo Produção Cultural e Design, e também assumiu a organização do curso junto comigo e com o Igor, da Política Sanitária do IFSC, que em breve a gente vai precisar, todos os servidores, participar desse curso no Moodle. E assim nós vamos apresentando a nossa equipe, os designers dos campos também, a Verônica, que atua no campus Palhoça, o Luciano, que atua no campus Florianópolis e tem dado uma grande contribuição na área de design gráfico junto às demandas do programa. A Caroline, que atua no campus Florianópolis Continente e tem atuado na criação da vinheta, dos créditos, desses itens, né, que depois a gente vai utilizar o editor de texto Shotcut junto com os professores para poder incluir esses itens e assim fazer as edições. A Juliana, que atua no campus Tubarão e Araranguá. Os designers dos campos têm trabalhado principalmente nesse armazenamento, catalogação, compartilhamento com as equipes do programa desses objetos de aprendizagem que os professores estão compartilhando. O Marcelo, no campus Caçador, a gente tem bastante Marcelos no nosso programa. A Ellen, no campus Criciúma. A Elaís, em São Lourenço do Oeste.
a Viviane Peixe, no campus Garopaba, a Franciele em Gaspar, o Jaison em 2 campos também, Lages e Urupema, a Juliane no campus São Miguel do Oeste e o Guilherme no campus Xanxerê. Nós temos alguns campos que ainda estão sem designer e já estão com demandas. Os coordenadores de programa seguraram firme a demanda, né? Eles receberam, fizeram registros na planilha, criaram pastinhas para as autorizações dos professores e eles estão precisando muito também que o designer chegue. E esperamos que no dia 1º de fevereiro a gente consiga disponibilizar o designer para Itajaí, o designer para Jaraguá. Assim, são esses que me ocorrem, que são os que têm uma equipe grande trabalhando de professores, estão com o coordenador do programa bem ativo e ainda precisam que o designer seja logo contratado. Nós não contratamos agora no meio de dezembro, porque já ia acabar o mês e o grupo demora um pouco a se situar e a gente ia acabar não conseguindo aproveitar bem o trabalho. Mas agora, para 1º de fevereiro, nossa expectativa é contratar para os campos que ainda estão sem o designer. Então, quanto à edição de videoaulas, eu mencionei aqui rapidamente, vamos ver aqui se vai, que lá no curso que nós fizemos, nos ensinaram a usar o Shotcut, que é um programa, né, um software livre que a gente baixa, gratuito, e que a gente consegue incluir vinhetas, mexer no som, fazer a edição do vídeo propriamente dito. Então, a gente está propondo trabalhar com esse programa em todo o nosso trabalho junto com os professores. Eu vou mostrar para vocês um trechinho do curso onde nos ensinaram a fazer isso, até para convidar todos a estudar, porque nós vamos ter que botar a mão na massa. Até eu fiz o meu vídeo bastante amador, porque foi a primeira vez, né, no curso, mas espero ter outras tantas experiências de boas edições de vídeo com os nossos professores que tiverem essa demanda, tanto ensinando eles a usar, quanto também, às vezes, editando vídeos em colaboração com eles. Eu vou apresentar, então, um vídeo vou apresentar alguns minutinhos do vídeo da UFSC para vocês verem um pouquinho como é que foi a nossa experiência.
Vou tentar encerrar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para descompartilhar. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para... Tá, acho que deu. Então, o que eu quis mostrar com isso, né, é que os vídeos, eles são bem didáticos, eles estão disponíveis, todo o conteúdo das aulas está disponível no espaço das equipes. Queria pedir a vocês que estudem um pouco mais sobre isso, porque isso vai, além de incentivar os outros colegas a fazerem o curso, que nada como viver essa experiência, mas nós também vamos atuar como disseminadores desses aprendizados, porque não adianta 2 colegas quererem editar sozinhos 1000 vídeos. Nós precisamos disseminar conhecimentos, fazer esse apoio para que a gente possa ter muitas videoaulas qualificadas, assim como muitas apresentações. Então, nós vamos criar modelos, vamos fazer o máximo que nós pudermos, mas também disseminar para que mais mãos do IFES que se envolvam nos trabalhos e assim nós consigamos ter muitas videoaulas do programa organizadas em parceria entre professores, bolsistas do programa e outros servidores que venham a atuar. Para o ano que vem, nós temos também a perspectiva de contratar os estagiários também, né, que estão previstos. Então, a gente vai com isso conseguindo dar conta da demanda que está se apresentando para nós. Vamos ver aqui como é que eu faço para voltar para a apresentação, que já está perto do fim. Vamos ver, carregar uma apresentação atual. Deixa eu ver como é que eu volto ao ponto que estávamos. Estão conseguindo ver aqui a apresentação novamente? Se puderem responder com o microfone. Sim, Maria da Glória. Sim. Obrigada, queridos. Então, eu estava mostrando para vocês uma palhinha, né, do curso que nós tivemos, que foi apenas um pedacinho de um dos vídeos. Eles fizeram tudo com muito carinho. Cada um desses encontros, a gente tem como que 3 ou 4 videoaulas explicativas feitas para nós, IFSC, conversando conosco. E muitos tutoriais, PDF, tudo isso eu procurei compartilhar, nós procuramos compartilhar lá no nosso material. Tudo isso para a gente ir crescendo, qualificando a nossa etapa 3, que é a produção, que envolve, então, aquela planilha do registro dos materiais e a edição, formatação e melhoria dos materiais dos professores para finalmente publicar na etapa 4 nos AVA, que eu já mostrei para vocês um pouco do design disso, né? Alguns AVAs que os coordenadores de eixo já noticiaram, né? Agroecologia, fruticultura, mecanização agrícola, fabricação mecânica, programação, empreendedorismo, física, matemática, libras, modelagem, desenho técnico, desenho de moda, linguagem visual, design de interface, fotografia, eletricidade, estruturas, mecânica dos sólidos, fenômenos de transporte, gestão de qualidade, gestão de pessoas, marketing, higiene de alimentos, viticultura e enologia, radiologia. Isso só para citar alguns dos temas que já em breve devem se tornar AVAs
e que estão sendo citados, então, nas reuniões e em breve está sendo apresentados como ambientes virtuais. Hoje mesmo, o Luciano me mandou um protótipo, né, de como ficaria aquela nossa sala modelo já com algumas imagens, onde o aluno ou o professor que está procurando materiais para usar no seu espaço, clicariam para entrar nos estudos, estudo 1, estudo 2, estudo 3, dentro do ambiente de um eixo tecnológico. Aqui no banner a gente vai precisar, então, apresentar o nome do eixo, por exemplo, fotografia ou fabricação mecânica, e os estudos necessários para aquele conteúdo vão se apresentando, então, nos tópicos de conteúdo que o estudante vai clicar, ou o professor, depende de como nós vamos utilizar esse ambiente em produção, vai clicar e vai ter acesso aos materiais do programa. Eu acho que para hoje o resumo do que nós já conseguimos fazer é isso, e vou abrir aqui um espaço para dúvidas. E para o momento era esse o material que a gente tinha para apresentar em relação a esse cerca aí de 50 dias de trabalho, que todos nós nos envolvemos bastante. Então, vou deixar vocês colocarem perguntas. Enquanto os colegas pensam se tem alguma pergunta, eu queria dar um informe. Muitos colegas já receberam sua bolsa de novembro, alguns até na data prevista, de 10 a 13. Mas alguns colegas, acho que 3 ou 4, já fizeram contato comigo perguntando uma previsão de data para o recebimento de bolsa e informando que ainda não receberam. Nesses casos, eu estou mandando e-mail ao Departamento de Orçamento e Finanças, o DOF, indicando o nome, o CPF e perguntando essa previsão, se é externo ou não, e perguntando por que ainda não recebeu, se há qualquer dificuldade e pedindo a previsão. Nossa intenção é que novembro seja pago até amanhã. Pedimos também que confiram seus extratos, né, para ter uma posição assim, se hoje não entrou ou coisa assim, mas eu vi alguns casos de alguns que não receberam, tá? E a gente está procurando acompanhar isso, inclusive eu vou estar na ativa 28, 29 e 30 de dezembro e perguntando para os servidores do DOF que não estiverem em férias, caso os pagamentos não tenham saído, geralmente eles no último momento eles resolvem tudo, né? Mas alguns que não receberam ainda devem receber entre hoje e amanhã, mas se surgir qualquer problema, eu vou continuar verificando nos próximos dias de dezembro. E esperamos que o pagamento de dezembro, como a folha já foi há bastante tempo, que ocorra na data prevista no mês de janeiro. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa sobre as aulas da UFES, que muitos elogios. O Rogério perguntou sobre o mês de dezembro, o total de horas seria 30 horas, devido a essa última semana de recesso. Sim, vocês registrem o que foi possível realizar. Também no mês de novembro ocorreu isso, de que alguns colegas entraram depois e não tinham como registrar as 40 horas. A bolsa ela é sempre cheia, ela não é parcial. Então, o que a gente pede? Se num mês você conseguiu trabalhar 20 horas em função de uma série de questões alheias à sua vontade, até em função da etapa do programa e do planejamento que está ocorrendo, no mês seguinte, se precisar trabalhar um pouquinho mais, registre essas horas para que a soma dos relatórios a gente possa fazer a devida compensação. É mais um processo de autorregulação de cada um, para que a gente possa ter, em média, em torno de 40 horas semanais. Se realizou menos, registre menos. Se no outro mês conseguir realizar um pouquinho mais, registre um pouquinho mais. Vamos evitar fazer mais do que 10 horas semanais e evitar todos os meses fazer menos do que 10 horas semanais no total.
Então, esse mês de dezembro vai acabar dando 30 horas, mas vai ter outros meses que vai ter tanta reunião que, se toda reunião for registrada, pode acabar dando umas 12 horas semanais. Então, a gente acredita que isso vai se autorregulando com o passar do tempo. Por isso que o relatório ele é bem importante. Então, eventualmente, pode ocorrer mais do que 10 horas numa semana, mas em função justamente desse equilíbrio, né, que ocorra, porque nunca vai haver o pagamento de meia bolsa ou bolsa por hora, né? Todos recebem sempre a bolsa integral, independente das datas de entrada e saída, né? E isso, aí o Adriano perguntou sobre não passar de 4 horas, sim, né? E também não colocar horas no domingo, no feriado. Vamos colocar as nossas horas de atividade, registrá-las dentro do horário em que o IFSC funciona. Em que o IFSC, não digo está aberto, porque os campos estão fechados, mas dentro do horário de atendimento do IFSC. O Marco pergunta se nós teremos novo edital. Eu creio que vai ser necessário a gente, em alguns casos, fazer novo edital. É possível, por exemplo, a gente convidar coordenadores de programa a assumirem funções de coordenador de eixo, por exemplo. E, às vezes, no programa, no campus, tem um segundo colocado que possa subir, assumir a vaga do programa, e no campus a gente convidar o colega para mudar de função e assumir. Depois que a gente fizer esse remanejamento, caso alguém precise desistir ou algo assim, sem problema nenhum a gente fazer os devidos remanejamentos, mas há casos em que pode ser necessário abrir novo edital. Então, nós estamos abertos à possibilidade de abrir novo edital ao longo de fevereiro, mas ainda tentando, como é muito trabalhoso o processo do edital, nós ainda estamos tentando fazer, como o Adriano falou, a dança das cadeiras dentro da nossa própria equipe, que isso ainda é possível. Mesmo nos campos que não tiveram o designer, a gente ainda tem conseguido chamar de um outro campus, iniciar o atendimento em 2 campos, antes de fazer a alocação da vaga em edital. Mas sim, temos previsão, né, de fazer novo edital para atender todas as demandas, sim. Mais alguma dúvida que a gente possa conversar, alguma sugestão? Outra situação que nós temos, às vezes pode ter campos que não houve adesão, né? Que a gente agora em fevereiro ainda vai tentar fazer mais uma chamada, mas realmente se em algum campus não houver trabalho, não tiver atividade no campus, aí nós vamos ter que ir encerrando o programa naquele campus, né? Então, essa é outra questão. Fevereiro vai ser o momento de, em algum campus que possa estar mais devagar a coisa, a gente fazer aquele chamado, né, a campus que não tenha publicado portaria ou algo assim, e dependendo, a gente vai ter que reconfigurar as atividades, e aí entra um pouquinho a dança das cadeiras também. Mas acho que todos os campos estão com boas atividades aí, com boas trocas, com professores, com portaria, em atendimento, né? Mas então acho que em fevereiro nós vamos poder fazer essa avaliação lá no início de fevereiro e conversar na nossa reunião. E a data é até o dia 23 de dezembro, a data do registro das atividades desse mês. Aí depois é feriado, enfim, né? E no dia 28 começa o nosso recesso. A partir do 28 não precisa ter nenhum registro nas fichas, e mesmo que dê menos horas em dezembro, como foi também perguntado pelo colega, olha, vai dar menos horas em dezembro. Sim, tudo bem. Aí a gente compensa um pouquinho em fevereiro, março, abril, conforme as atividades vão se intensificando dentro do programa. Mas, no geral, tá muito legal, a gente está aprendendo bastante. Às vezes tem professores que pedem para sair, tem outros professores que pedem para entrar, tem campus que está ampliando a portaria e colocando mais pessoas, e tem campus que às vezes a gente recebe um aviso, olha, professora tal querem sair, e acho que esse é um movimento natural,
para o segundo semestre, para 2021.1, a gente acredita que vai ter novas portarias com mais gente ainda atuando, mas como vocês viram também, nós estamos com uma demanda aí de mais de 300 objetos de aprendizagem para qualificar e muitos AVA para construir, então nós ainda vamos fazer muitas coisas boas nesse programa e ao longo de 2021. A Verônica perguntou se tem previsão para contratação de mais intérpretes, que a Tati e o Kelvin não estarão sobrecarregados. Nós temos mais 2 intérpretes selecionados e conforme nós começarmos a traduzir videoaulas, que ainda não chegou essa etapa, né? A gente até chegou nessa etapa, porque já temos propostas de videoaulas, mas não começamos, creio eu que não realizamos nenhuma tradução de videoaula. Mas no momento que começar, a gente vai ter que dimensionar a produção e aí sim temos ainda 2 colegas classificados em edital que poderão ser chamados na medida em que as 10 horas semanais da Tati e do Kelvin fiquem bem ocupadas, né? E a Beatriz também perguntou, caso mais professores queiram aderir ao programa, será possível? Sim, será muito bem-vindo. A ideia é, então, ou alterar as portarias, se for de imediato, ali no início de fevereiro, ou fazer essa inclusão ao final do semestre, prevendo o próximo semestre. E a Verônica tem toda a razão em relação à tradução dos vídeos. Precisamos traduzir e temos colegas classificados para chamar, só não chamamos ainda porque temos acompanhado os relatórios de atividades e tudo, e estamos vendo que, por enquanto, ainda está bem dimensionado. Mas não podemos deixar ninguém sobrecarregado, então temos sempre procurado dividir o trabalho, as atividades, e a lembrança da Verônica é muito boa e importante, e a Tati e o Kelvin não iam também nos deixar sem verificar isso, né? Não iam, qualquer coisa também, também nos avisariam, né? Olha, para aí, vamos botar mais gente aí. Então, pessoal, eu creio que fico ainda aberta para perguntas, mas eu acho que agora é o momento de agradecer, de desejar que todos tenham um ótimo final de ano, que a gente consiga descansar muito, que a gente merece, e voltar com muita força para fazer coisas boas, para lidar com as críticas, as dificuldades e aprender com isso e trazer um resultado sempre melhor dentro do que a gente acredita e do que a gente trabalha. Mas agora o momento é de descanso, é de paz, é de serenidade para todos e que nós nos reencontremos no início de fevereiro com muita garra, com muita força para ter um ótimo 2021. O pessoal lembrou da vacina, quem sabe a gente vai estar todo mundo vacinado, né, nos primeiros meses aí de 2021. Ok, pessoal, vou desligar a gravação. Eu acho que é isso, né? Vamos lá.